A gente vai começar, não de onde a gente começou na aula anterior, tá certo? A gente vai começar próximo da parte que parou. A gente vai começar de equação linear, ok? Bom, é o seguinte, essa equação aqui, do jeito que está aí, é 4x mais 2y igual a 120. Lá no ensino fundamental, vocês chamavam de equação do primeiro grau, certo? Então, era chamado de equação do primeiro grau, porque, de fato, isso é uma equação do primeiro grau. Ô, professor, para eu entender essa coisa de equação, como é que é? Bom, uma equação, como todos nós sabemos, é uma expressão matemática, tá certo? Uma expressão, só que essa expressão tem letras e tem sempre um sinal de igualdade. Então, toda expressão matemática que tiver letras e tiver um sinal de igualdade é chamado de equação, certo? E como é que eu faço para identificar se é uma equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, por aí vai? Como é que eu faço para identificar? É bem simples, veja só. Compare aí, por exemplo, essa equação com a equação do segundo grau. Se você comparar essa equação com a equação do segundo grau, você vai perceber o seguinte: toda equação do segundo grau tem lá um expoente 2. Né? Tem uma letra, um x, um t, um y, não sei, um x com um 2 em cima como expoente. Aquilo é a equação do segundo grau, tem expoente 2. Essa equação aqui, elas são chamadas de equação do primeiro grau, ela pode ter uma incógnita, pode ter duas, melhor dizendo, só para começo, ela pode ter uma letra, pode ter duas, pode ter três, mas todas elas vão ter expoente 1. Não vai aparecer o expoente. Tá certo? Não aparece o expoente, ela tem expoente 1. Então, essa equação, ela é chamada de equação do primeiro grau. Ok? Bom, mas aqui nós vamos chamar não de equação do primeiro grau. Vamos esquecer essa coisa aí de equação do primeiro grau. Aqui nós vamos chamar de equação linear. Certo? Bom, eu expliquei na aula anterior, mas essa mudança de nome aí é porque é o seguinte, lá no ensino fundamental, no nono ano, no oitavo, não sei, a abordagem sobre essa equação, ou seja, o estudo dela, era mais voltado à questão da álgebra. Ou seja, fazia-se a comparação dessa equação com um polinômio do primeiro grau, não sei se vocês lembram disso, certo? Aí fazia-se a comparação e dizia, olha, isso aí é uma equação do primeiro grau, porque tem um polinômio do primeiro grau, certo? Mas a abordagem aqui, o estudo, tá certo? É mais um pouquinho mais amplo. Aqui é uma abordagem tanto algébrica quanto geométrica, de geometria. Então, aqui, olha, essas equações do primeiro grau, não sei se vocês lembram, mas a gente pode desenhar uma reta associada a ela, uma reta. Então, se é reta, linha reta é uma coisa linear. Então, daí o nome equação linear, certo? Aqui a gente chama de equação linear por esse fato, porque essas equações serão muito associadas à questão de reta. Então, cada equação tem uma reta. Então, daí o nome equação linear, que a gente vai entender isso perfeitamente, beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver aí essa equação linear genericamente. Como assim genericamente? Como você já sabe, genericamente é que não corresponde a nenhuma equação concreta, nenhuma equação de fato, digamos assim, nenhuma equação do mundo real, certo? É como se fosse uma forma. Quando se vai fazer um bolo, não tem uma forma, não é? Então, essa é a forma da equação linear, ok? É um modelo, tá certo? Mas não se refere a nenhuma equação concreta, ela é uma equação modelo. Beleza? Bom, é o seguinte, como é genericamente uma equação linear? É assim, ó, A1x1, certo? Mais A2x2, mais A3x3, ok? Mais reticência. Por que reticência? Porque se é uma equação modelo, se é uma equação genérica, ela não tem fim, tá certo? O tamanho dela é infinito. Então, aí eu venho, o último termo é ANxN, que é igual a B. Beleza? Bom, só para lembrar, só para a gente lembrar o seguinte, esse x1, x2, x3, x4, tá certo? Corresponde às letras da equação. Então, nessa equação aqui, ó, o x1 era o x, o x2 era o y. Se tivesse um z, era o x3, por aí vai. Certo? E esse A1, A2, A3, AN, por aí vai, são os números que aparecem na frente das letras. Então, por exemplo, o A1 seria 4, o A2 seria 2, né? Por aí vai. E esse B aqui é o 120. Tá certo? Bom, cada um desses elementos que aparecem aqui, que eu citei agora, eles têm um nome específico, ok?
Então, por exemplo, o A1, A2, A3, né, a N, são chamados de coeficientes na equação. Então, por exemplo, nessa equação aqui de cima, quem é que seriam os coeficientes? Somente o 4 e o 2, tá certo? Por que não o 120? Porque o 120 não acompanha nenhuma letra. Então, o 120 não é coeficiente de ninguém, ok? Coeficiente é somente o 4 e o 2. Tá tranquilo? Então, aqui, ó, esses números que aparecem aqui, nós chamamos de coeficientes. O x1, x2, x3, por aí vai até xn, né? Eles são, evidentemente, as letras que aparecem na equação, tá certo? Então, o x1 aqui, como eu falei, seria o x, o x2 seria o y, x2 seria o y, e por aí vai, tá certo? Essas letras que aparecem nas equações lineares, elas são chamadas de incógnitas, tá certo? Falta apenas o B aqui, ó. Falta apenas o B. O B também, né? Ele é uma figura importante e ele é o quê? Ele é chamado de termo independente, ok? Bom, o próprio nome indica, é termo independente porque o B ele não está acompanhado de nenhuma letra, certo? O B é sozinho, ó. O 120 é sozinho, certo? Como eu falei aí na aula anterior, esse 120, por exemplo, ele nem sempre ele vem aqui na frente, pessoal, depois da igualdade. Aliás, ele nem sempre vem aqui após a igualdade, ele pode vir na frente. Normalmente ele vem aqui, ó, depois da igualdade, certo? Mas se ele vir aqui na frente, também vai ser termo independente, porque o que caracteriza um termo independente é o fato dele não estar acompanhado de nenhuma letra, ok? Então aqui é o 120 é termo independente, não está junto de nenhuma letra, de nenhuma incógnita, tá certo? Bom, vamos lá. Entendido aí um pouquinho essa parte, tá certo? O importante é que você consiga entender o seguinte: os números são coeficientes, as letras são incógnitas, e esse número que aparece sozinho é chamado de termo independente. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos lá, então olha só. Esse tipo de exemplo aqui vocês vão fazer no exercício, tá certo? Ou seja, eu tenho a equação do primeiro grau, desculpe, é do primeiro grau, mas a gente vai chamar de equação linear, não é? Eu tenho aqui uma equação linear, bonitinha, tá certo? E o que a gente vai fazer é isso que eu fiz agora com aquela equação genérica, tá certo? Ou seja, eu vou querer nessa equação que a gente diga quem são os coeficientes, quem são as incógnitas e quem é o termo independente, tá certo? Então, tudo muito simples, né? Então, aqui, quem são os coeficientes? Coeficientes são números que estão perto, estão junto das incógnitas, né? Então, evidentemente que vai ser aqui 3 e vai ser menos 2, tá certo? Não é 2, não, é menos 2, porque esse sinal de menos é do 2. Então, os coeficientes serão 3 e menos 2. Ok? Beleza? Quem é que serão as incógnitas? É claro que é x e y. Né? As incógnitas são as letras, certo? O termo independente, evidentemente, que é o 8. Ok? Bom, vamos para aí para uma equaçãozinha um pouquinho maior, certo? Isso daqui, olha, menos x mais 2 quintos de y mais 4z menos 13w igual a menos 7, certo? Então, tem uma equaçãozinha aqui um pouquinho maior, e o que eu quero exatamente é fazer a mesma coisa. Eu quero dizer quem são os coeficientes, quem são as incógnitas e quem é o termo independente, certo? Vamos para os coeficientes aqui, ó. Lembre-se que aqui tem um número aqui, que vai ser menos 1. O coeficiente aqui é 2 quintos, aqui é 4 e aqui é menos 13. Né? Então, vai ser menos 1, 2 quintos, 4 e menos 13. Nenhum mistério aí, tudo muito simples, certo? Incógnitas. Claro, eu estou vendo aqui, ó, x, y, z e w. Então, x, y, z e w, certo? Termo independente, o número que está sozinho, no caso aqui, evidentemente, é menos 7. Certo? Deixa eu só voltar aqui, para a gente ver, menos 7. Beleza? Então, essa análise aí inicial é importante, tá certo? Porque a gente sempre vai utilizar esses termos coeficientes, incógnitas, termo independente, não é? Esse conhecimento aí é importante para a gente caminhar. Vamos ver agora o seguinte, um último ponto aí para a gente começar a fazer os exercícios, tá certo? É o seguinte, solução de uma equação linear. Solução, certo? O que é que seria a solução de uma equação linear? Por exemplo, aqui, ó. O que a gente ainda vai fazer, o que nós vamos fazer agora não é calcular a solução de uma equação linear, tá certo? O que nós vamos fazer é entender o que é a solução de uma equação linear. Entender. Beleza? Então,
Só para a gente adiantar o seguinte, a solução de equação linear é um conjunto de valores, certo? Que quando a gente substitui pelas incógnitas, torna a equação verdadeira. Então, seria o seguinte, um conjunto de números que quando a gente coloca no lugar de x aqui, ó, e no lugar de y, torna a equação verdadeira. O que é tornar a equação verdadeira? É que o resultado da conta que a gente fizer tem que dar igual ao termo independente. Ok? Então, é o seguinte, por exemplo aqui, será que esses pares aí que aparecem aqui, esses pares de números, isso aqui não é 3,1, não é 8,3 e não é 1,3 não, viu? É um par ordenado, certo? Então, aqui é o par ordenado 3,1, 8,3 e 1,3. Então, a gente vai testar se esses pares ordenados, se eles são solução dessa equação, certo? Então, como assim, professor? Veja, isso aqui é exatamente o nome par, evidentemente porque tem dois números, e é ordenado porque o primeiro número sempre corresponde à primeira incógnita e o segundo número sempre corresponde à segunda incógnita. Ok? O primeiro para a primeira incógnita e o segundo número para a segunda incógnita. Certo? Então, é o seguinte. Vamos testar primeiramente esse par ordenado aqui. Então, veja só. Eu tenho a equação aqui, menos 2x mais 5y igual a menos 1. Né? Então, onde tem x, evidentemente vai aparecer 3. E onde tem y, vai aparecer 1. Certo? Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 2 vezes 3, mais 5 vezes 1. Né? E a gente vai fazer a conta para ver se vai dar igual ao termo independente. Se der igual, é porque esse par ordenado é a solução da equação. Certo? Então, vamos lá. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E 5 vezes 1 é igual a 5. Menos 2 vezes 3 é menos 6. E 5 vezes 1 é igual a 5. Devo 6 e tenho 5. Então, é claro que eu vou continuar devendo 1, né? Ou seja, o resultado dessa conta dá menos 1. Certo? E perceba que o resultado da conta dê igual ao termo independente. Se deu igual é porque, de fato, esse par ordenado, ele é solução dessa equação, certo? O que a gente fez foi uma substituição bem simples aqui, né? Fez as continhas e percebeu que o resultado deu menos 1, e menos 1 é igual ao termo independente, ou seja, esse par ordenado tornou a equação verdadeira, ok? Então, aqui, olha, eu posso dizer que o par ordenado 3,1 é a solução da equação, certo? Vamos ver esse outro par ordenado aí, 8,3. Vamos testá-lo, certo? Então, é o seguinte, vou pegar a mesma equação, perceba o que eu estou fazendo, tá certo? O seguinte, menos 2 vezes x mais 5y igual a menos 1. Onde tem x agora vai aparecer 8, e onde tem y vai aparecer 3, tá certo? Vai ficar assim, menos 2 vezes 8 mais 5 vezes 3, certo? Olha aqui o 8 e o 3, ok? Aí eu vou fazer a conta, vai ficar menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. 5 vezes 3 vai dar 15. Menos 16 mais 15 também é igual a menos 1. Né? Devo 16, tenho 15, devo 1. Tá certo? Então, perceba que deu igual a conta, deu igual ao termo independente. Né? Perceba que isso aqui vocês fazem em diversas situações. Tá certo? É o chamado valor numérico de uma expressão algébrica. Mas, assim, aqui nós estamos numa abordagem de solução de uma equação linear. Então, perceba o seguinte. Então, eu posso dizer também que esse par ordenado aqui, 8,3, olha, que ele é solução da equação. Certo? Beleza. Então, vamos testar aí o último, o par ordenado 1,3, para ver se ele também é solução da equação. Então, onde tem x vai aparecer 1 e onde tem y vai aparecer 3. Então, é o seguinte, perceba, a equação é a mesma, mas onde tem o x aparece 1 e onde tem o y aparece 3. O par ordenado é 1,3. Certo? Então, fazendo as continhas aqui vai dar menos 2. E 5 vezes 3 vai dar 15. Menos 2 mais 15, devo 2, tenho 15, então continuo tendo 13, né? Paguei, fiquei com 13. Deu igual ao termo independente? Não. Então, evidentemente que esse par ordenado aqui, ele não é a solução da equação. Certo? Então, 3,1 é solução,
8,3 também é solução, mas 1,3 não. Certo? Então, perceba, a solução de uma equação linear é um conjunto de valores. Esse conjunto de valores ele vai depender do tamanho da equação linear. Se a equação linear tem duas incógnitas, então a solução vai ser um par ordenado. Se a equação linear tiver três incógnitas, como a gente vai ver no exemplo, no próximo exemplo, a solução vai ser uma terna, chamada de terna ordenada, certo? E por aí vai. É assim, o número de incógnitas é igual ao número de números da solução, certo? Então, vamos aí para o próximo exemplo. Aqui eu tenho o seguinte, a equação linear 3x menos 2y mais 5z igual a 4, né? E a gente quer verificar se esse conjunto de valores aqui e esse outro, se eles são solução dessa equação linear, certo? Como eu falei, como esse conjunto de valores tem três números, ó, porque aqui tem uma, duas, três incógnitas, esses conjuntos de valores são chamados de ternas ordenadas, certo? Então, é assim, a gente vai fazer o mesmo tipo de verificação que a gente fez, nada muito extraordinário, né? Aqui é 3x menos 2y mais 5z. Então, no lugar do x vai aparecer menos 1. No lugar do y vai aparecer 4. E no lugar do z vai aparecer 3. Certo? Olha aqui, ó. No lugar do x aparece menos 1. Eu preciso colocar parêntese para não ficar o sinal de vezes junto com o sinal de menos, né? Menos ao menos aqui, repete o menos. Ao 2, repete o 2. Mas no lugar do y aparece 4, porque 4 aqui ó, é o segundo número da terna ordenada, né? Beleza. O terceiro é 3, então vai aparecer no lugar do z aqui, ó. Mais 5, z, então mais 5 vezes 3. Ok? Fazendo as continhas, eu vou ter o seguinte: 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 2 vezes 4 dá menos 8, e 5 vezes 3 dá 15. Né? Então, perceba, menos 3, devo 3 e devo 8, aí eu devo 11. Né? Devo 11 e tenho 15. Então, se eu pagar, ainda vou continuar com 4 no bolso. Deu igual ao termo independente? Deu. Tá certo? Se deu igual ao termo independente, tornou a equação verdadeira. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que essa terna ordenada, ela é, de fato, solução dessa equação linear. Né? A conclusão é essa. A terna ordenada menos 1, 4 e 3 é solução dessa equação linear aqui. Tranquilo? Bom, vamos testar aí a segunda terna ordenada, que é essa daqui. 2 menos 4 e 1. Então, é o seguinte, a equação é a mesma, aqui 3, não é? 3x, então vai ficar 3 vezes 2, menos 2 vezes menos 4, mais 5 vezes 1. Né? Perceba que a equação é 3x menos 2y mais 5z. Né? No lugar do x aparece 2, no lugar do y aparece menos 4, no lugar do z aparece 1. Então, como eu falei, fica 3 vezes 2, menos, repete aqui o menos, ó. O 2, você repete também, não é? Mas no lugar do y aparece menos 4. Mais, aí repete o mais. 5, aí repete o 5. E no lugar do z, você vai escrever 1, evidentemente, não é? Porque a terna ordenada é essa daqui. Certo? Fazendo as continhas, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 é 6. Menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 4 vai dar 8. Mais, aqui repete o mais. 5 vezes 1 é 5. Né? 6 mais 8, 14. 14 mais 5, 19. É isso? Beleza. Então, 19, evidentemente, é diferente de 4. Né? Se é diferente de 4, essa terna ordenada aqui, ó, ela não é solução dessa equação linear. Certo? Bom, o que é que nós aprendemos hoje sobre equação linear? Aprendemos as partes de uma equação linear, não é? Ou seja, primeiramente a gente aprendeu o que é uma equação linear. Uma equação linear é uma equação do primeiro grau, certo? Expoente das incógnitas é sempre 1. Ok? Depois, a gente aprendeu as partes de uma equação linear, que são o quê? Coeficientes, incógnitas e termo independente. Tá certo? E por último, a gente aprendeu o que é a solução de uma equação linear. É um conjunto de valores que a gente substitui pelas incógnitas, que torna a equação verdadeira. O que é tornar a equação verdadeira? É quando a gente fazer a conta substituindo
o conjunto de valores pelas incógnitas tem que dar igual ao termo independente. Tá certo? Se não der igual ao termo independente, é porque o conjunto de valores não é solução da equação. Beleza? Bom,